A civilização egípcia foi uma das mais importantes civilizações que se desenvolveram na região do Crescente Fértil, deixando ao mundo um legado cultural de imenso valor. Instalada no extremo nordeste da África, numa região caracterizada pela existência de desertos e pela vasta planície do Rio Nilo. Bem-vindo ao canal Mitos e Curiosidades. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação. A civilização egípcia formou-se a partir da mistura de diversos povos, entre eles, os amitas, os semitas e os núbios, que surgiram no período paleolítico. Os primeiros núcleos populacionais só começaram a se formar durante o período neolítico, onde as comunidades passaram a se dedicar mais à agricultura do que à caça ou à pesca. Por volta de 4000 a.C., os antigos núcleos deram lugar a pequenas unidades políticas, os nomos, governados por nomarcas, que se reuniram em dois reinos, um do Baixo Egito, ao norte, e outro do Alto Egito, ao sul. Por volta de 3200 a.C., Menes, o governante do Alto Nilo, unificou os dois reinos e tornou-se o primeiro faraó, dando origem ao período dinástico, que pode ser dividido em três momentos distintos: Antigo Império, Médio Império e Novo Império. Antigo Império, de 3200 a 2300 a.C., época em que foi concluída a unificação do Egito. A capital egípcia passou a ser Tínis e depois transferida para Mênfis, na região do Cairo, capital atual do Egito. O faraó, considerado uma divindade, governava com poder absoluto. Entre 2700 e 2600 a.C., foram construídas as pirâmides de Gizé, atribuídas aos faraós Quelpes, Quefren e Miquerinos. No Império Antigo, ocorreram diversas expedições para exploração de mineral nas minas do Sinai e Mar Vermelho, assim como campanhas militares contra núbios e líbios. Concomitantemente, o comércio com o Oriente Próximo, Líbano, Palestina, Mesopotâmia e o Punt intensificou-se e, juntamente com os sucessos militares, possibilitou ao Egito fundar acampamentos estratégicos e uma frota marítima, assim como adquirir ouro, cobre, turquesa, madeira de cedro, mirra, malaquita e eletro. Durante o Império Antigo, uma administração central bastante desenvolvida tornou possível o aumento da produtividade agrícola, o que serviria de motor para impressionantes avanços nos campos da arquitetura, arte e tecnologia. A par da crescente importância da administração central, surgiu uma nova classe de escribas e oficiais letrados que receberam propriedades do faraó como pagamento pelos seus serviços. Os faraós também fizeram concessões de terras para seus cultos funerários e templos locais, de forma a garantir que estas instituições teriam recursos necessários à adoração do faraó após a sua morte. Depois do colapso do governo central do Egito no final do Império Antigo, o governo não conseguiu sustentar ou estabilizar a economia do país. Os governadores regionais não podiam contar com o faraó para apoio em épocas de crise, e a consequente escassez de bens e disputas políticas agravaram-se para situações de fome e guerras civis de pequena escala. No entanto, apesar dos problemas, os líderes locais, que já não deviam o tributo ao faraó, usaram esta independência para estabelecer uma cultura próspera nas províncias. Uma vez que dominavam os seus próprios recursos, as províncias desenvolveram-se economicamente. Fato demonstrado por maiores e melhores atos fúnebres entre todas as classes sociais. Verificaram-se surtos de criatividade, com os artesãos das províncias a adotarem e adaptarem motivos culturais antes restritos à realeza do Império Antigo. E os escribas desenvolveram estilos literários que expressam o otimismo e a originalidade do período. Livres da fidelidade ao faraó, os governantes locais começaram a competir entre si pelo controle territorial e poder político. Por volta de 2160 a.C., os governantes de Heracleópolis controlavam o Baixo Egito, enquanto um clã rival, baseado em Tebas, a família Intef, assumiu a posse do Alto Egito. À medida que os Intefes cresceram em poder e se expandiram para norte, um confronto entre as duas dinastias rivais tornou-se inevitável. Cerca de 2055 a.C., as forças de Tebas sob o comando de Mentuhotep II derrotaram finalmente os governantes de Heracleópolis, reunindo as duas terras e dando origem a um período de renascimento econômico e cultural conhecido como o Império Médio, Médio Império, de 2000 a 1580 a.C. Nessa fase, os faraós reconquistaram o poder que estava enfraquecido por ação dos nomarcas. Na Palestina conquistada foi encontrada mina de cobre e na Núbia mina de ouro. Os faraós do Império Médio restituíram a prosperidade e estabilidade do país, situação que estimulou um renascimento da arte, literatura e projetos de construção monumental.
No Império Médio, como forma de garantir a sucessão, os faraós ainda em vida dividiram o trono com seus sucessores, mantendo-os como co-faraós. O último grande governante do Império Médio, Amenemés III, permitiu que colonos asiáticos se instalassem na região do Delta de modo a ter disponível força de trabalho suficiente às suas particularmente ativas campanhas de construção e mineração. Estas ambiciosas campanhas, porém, em conjunto com cheias inadequadas do Nilo no seu reinado, fragilizaram a economia e precipitaram um lento declínio no segundo período intermediário durante as posteriores 13 e 14 dinastias. Durante esse declínio, os colonos asiáticos começaram a assumir o controle da região do Delta, acabando por alcançar o poder no Egito, como foi o caso dos Hicsos. Entre 1800 e 1700 a.C., os hebreus retirando-se da Palestina, chegaram ao Egito. Os Hicsos, povo nômade, de origem asiática, invadem o país, permanecendo na região até 1580 a.C. Novo Império, 1580, 525 a.C., foi marcado pela expulsão dos Hicsos, pelo grande desenvolvimento militar e pela conquista de um vasto território. Os hebreus foram escravizados por volta de 1250 a.C. e sob a liderança de Moisés, os hebreus conseguiram fugir do Egito. No episódio que ficou conhecido como Êxodo, e está registrado no Antigo Testamento da Bíblia, os faraós do Império Novo estabeleceram um período de prosperidade sem precedentes, ao assegurar as fronteiras e reforçar os laços diplomáticos com seus vizinhos. Campanhas militares levadas a cabo sob o comando de Tutemés e seu neto Tutemés III alargaram a influência dos faraós para o maior império que o Egito já havia visto. Quando Tutemés morreu em 1425 a.C., o Egito prolongava-se desde Nia, no norte da Síria, até a quarta catarata do Nilo, na Núbia, cimentando fidelidades e abrindo caminho para importações essenciais como bronze e madeira. Os faraós do Império Novo iniciaram uma campanha de construção em grande escala para promover o deus Amon. Com culto assente em Karnak. Também construíram monumentos para glorificar suas próprias realizações, tanto reais como imaginárias. A faraó Hatshepsut usou tais meios como propaganda para legitimar sua pretensão ao trono. Seu reinado bem-sucedido foi marcado por expedições comerciais a Punt, um elegante templo mortuário, um par de obeliscos colossais e uma capela em Karnak. Apesar de suas realizações, o sobrinho e enteado de Hatshepsut, Tutemés III, tentou fazer desaparecer o seu legado perto do fim de seu reinado, possivelmente em represália pela usurpação do seu trono. O auge da civilização egípcia foi atingido durante o longo governo do faraó Ramessés II, de 1292 a 1225 a.C., que derrotou vários povos asiáticos. A riqueza do Egito fez dele um alvo tentador para uma invasão, em especial de líbios e dos chamados povos do mar. No reinado de Meneptah, ambos os povos se aliaram com o objetivo de atacar o Egito, incitando também os núbios à revolta. Com a sequente derrota dos invasores, os revoltosos acabariam por ser suplantados. Durante o reinado de Ramessés III, o faraó conseguiu expulsar os povos do mar para fora do Egito em duas grandes batalhas. No entanto, eles acabariam por assentar na costa palestina e, durante o reinado de seus sucessores, tomariam por completo a região. Após seu reinado, as lutas entre os sacerdotes e os faraós enfraquecem o Estado, o que estimulou novas invasões. Em 525 a.C., os persas comandados por Cambires derrotaram os egípcios na Batalha de Pelusa e conquistaram definitivamente a região. Todas essas fases foram marcadas por personalidades específicas e eventos singulares, como o cativeiro dos hebreus. Depois, houve o período helenístico, marcado pela expansão e domínio da civilização grega comandada por Alexandre o Grande. A partir de então, o Egito deixaria de ser independente por pelo menos 2500 anos, período em que se tornaria sucessivamente província dos persas, território ocupado por macedônios, romanos, árabes, turcos e finalmente ingleses. As invasões constantes exerceram grande influência na cultura egípcia, sobretudo o domínio macedônico que permitiu a penetração das ideias gregas. Esse domínio instaurou uma dinastia de origem macedônica, chamada Ptolomaica ou Lágida, a qual Cleópatra pertenceu. Seu filho com o imperador romano Júlio César foi o último rei ptolomaico. Em seguida, a região caiu sob o domínio romano e mais tarde árabe. Nesse período, foram introduzidos elementos culturais cristãos e muçulmanos sucessivamente. A religião no Egito Antigo. A sociedade egípcia era marcada por uma profunda religiosidade.
Politeístas adoravam diversos deuses: Amon-Ra, protetor dos faraós; Ptah, protetor dos artesãos; Tot, deus da ciência e protetor dos escribas; Anbis, protetor dos embalsamentos; Maat, deusa da justiça, entre outros. Acreditavam em vida após a morte e no retorno da alma ao corpo, cultuavam os mortos e desenvolviam técnicas de mumificação para conservar os corpos. Os egípcios desenvolveram o estudo da matemática e da geometria, voltada principalmente para a construção civil. Usaram a raiz quadrada e as frações. Calculavam também a área do círculo e do trapézio. A preocupação com as cheias e vazantes do Nilo estimulou o desenvolvimento da astronomia. Observando os astros, localizaram planetas e constelações. O dia era dividido em 24 horas. A semana tinha 10 dias e o mês, 3 semanas. O ano de 365 dias era dividido em estações agrárias: cheia, inverno e verão. O desenvolvimento da prática da mumificação permitiu o maior conhecimento da anatomia humana, tornando possível a realização de cirurgias no crânio. Tratavam de doenças do estômago, coração e de fraturas. A escrita desenvolveu-se de 3 formas: hieroglífica, a escrita sagrada dos túmulos e templos, a mais antiga, anterior a 3000 a.C., composta por mais de 600 caracteres; hierática, uma simplificação da hieroglífica. Seu uso estava ligado à religião e ao poder. Demótica, era a escrita popular, formada por cerca de 350 sinais, usada nos contratos redigidos pelos escribas. A cultura e monumentos do Antigo Egito deixaram um legado cultural duradouro para o mundo. Sua arte e arquitetura foram amplamente copiadas e suas antiguidades levadas a vários cantos do mundo. Suas ruínas monumentais inspiraram a imaginação dos viajantes e escritores ao longo de séculos. Me diga aqui nos comentários o que você achou. E se você não se inscreveu ainda, aproveite agora se inscrever no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo.